Olá, tudo bem com você? E aí, a Terra tem o formato de globo ou seria plana, achatada como uma pizza? Eu sei, a pergunta parece um tanto estranha, especialmente séculos depois em que circunnavegações já foram feitas, especialmente numa época em que astronautas são enviados para o espaço, fazem fotos de lá, uma época em que temos uma estação espacial orbitando a Terra, uma época de satélites em que dependemos deles para comunicações, para inclusive o funcionamento dos nossos GPS. É estranho realmente fazer uma pergunta dessa, mas temos visto aí crescer um grupo daqueles que se dizem terraplanistas, pessoas que defendem a ideia de que a Terra seria plana. Eu quero indicar para você aqui um livro muito interessante, Inventando a Terra Plana, de Jeffrey Burton Russell, ele que foi professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, traz aqui nesse livro a história dessa ideia. Na verdade, embora os que defendem o terraplanismo se digam livres de conspirações e que detectam aí problemas que estão por trás, aí nos bastidores da história, na verdade a grande conspiração na história, uma das grandes conspirações, se trata justamente da invenção e propagação dessa ideia da Terra plana. Eu vou ler para você aqui, logo na introdução, o que diz o livro aqui. Embora tivessem sido europeus que participaram da Renascença e da Reforma, os que inventaram a ideia de que houve um período de 1000 anos de trevas entre o mundo clássico e o mundo moderno, Russell acredita que o erro da Terra plana não havia se incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Veja que interessante. E diz mais aqui. Ele descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine Jean Letron, mas sua disseminação no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920, como consequência da guerra entre a ciência e a religião. Quando para muitos intelectuais na França e nos Estados Unidos, toda religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a única fonte legítima da verdade. Foi durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX que a viagem de Colombo tornou-se então um símbolo amplamente divulgado da futilidade da imaginação religiosa e do poder libertador do empirismo científico. Veja, há uma série de confusões com respeito a esse tema. Há um esforço muito grande no sentido de tentar colar no criacionismo, no cristianismo bíblico, a ideia de algo ultrapassado e contra a ciência, quando na verdade sabemos que os primeiros cientistas, os precursores da ciência, eram pessoas devotas, pessoas que acreditavam na palavra de Deus, como por exemplo Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico e outros, Blaise Pascal, poderia citar vários aqui. Eu tenho aqui em minha biblioteca, inclusive, o livro de Isaac Newton, em que ele fala sobre Daniel e Apocalipse, esses livros proféticos bíblicos, e Newton exalta a confiabilidade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui na orelha do livro, a gente lê ainda o seguinte: nem Cristóvão Colombo, nem seus contemporâneos pensavam que a Terra era plana. Não obstante, essa curiosa ilusão permanece até hoje, firmemente estabelecida com a ajuda dos meios de comunicação, livros didáticos, professores nas escolas de todos os níveis e até mesmo de historiadores sérios e honestos. Inventando a Terra plana, este livro aqui, é a tentativa feita pelo historiador Jeffrey Burton Russell, pesquisador da Universidade da Califórnia, de resgatar a verdadeira história que envolve a questão. Ele inicia com uma discussão sobre o conhecimento geográfico existente na Idade Média, examinando o que Colombo e seus contemporâneos realmente criam, e então passa a inquirir como se deu a propagação do erro sobre uma Terra plana, partindo das décadas de 20 e 30 do século XIX e chegando até o fim do século XX, e agora se propagando também aqui no século XXI. Esse livro aqui está esgotado atualmente, ele foi publicado, essa edição que foi publicada pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e há planos da Sociedade Criacionista Brasileira de reimprimir esse livro e torná-lo disponível mais uma vez ao grande público. Eu quero recomendar fortemente a leitura desse livro para que você realmente saiba onde está a origem, a curiosa origem
dessa ideia que hoje tem ganhado alguma força por meio da internet, graças aos canais de YouTube. Pessoas estão aí disseminando mais uma vez essa ideia de que a Terra não seria redonda ou globular, né, como se diz, mas sim plana. Vale a pena conhecer essa história, e eu, querendo dar a minha colaboração com respeito a esse assunto, resolvi reunir neste vídeo um time de peso aí, pessoas que já estão envolvidas com esse assunto, com esse tema há alguns anos, 3, 4 anos. É um grupo de pessoas que tem formações diferenciadas, tem bagagem cultural diferente, tem alguns aqui são professores, tem formação em física, outro formação em língua portuguesa e história, enfim, um é militar. Mas o que diferencia esse grupo com uma formação tão diferente, tão eclética, com orientações religiosas também diferentes, é o fato de que todos desse time aqui buscam honestamente conhecer a verdade. Tem sido um prazer trocar ideias com esse grupo aqui. Nós temos aí um grupo no WhatsApp em que a gente conversa bastante sobre temas científicos. Todos eles aqui também têm algo em comum, que é o amor pela ciência, a verdadeira ciência e a divulgação dos conhecimentos científicos. Eu vou apresentar aqui para você o grupo, cada um deles, e depois eles vão falar nesse vídeo aqui, vão responder as 5 perguntas que eu fiz a cada um deles, tá bom? O primeiro é o Eduardo Dias. Ele é produtor musical e acadêmico de música, criador do canal Sistemático. É bom também que eu diga o seguinte, antes que eu me esqueça, que eu vou deixar na descrição deste vídeo muitos conteúdos extras, indicação de livros, de vídeos, inclusive desse pessoal aqui, porque nós temos aqui poucos minutos para tratar de muitos assuntos, então eles vão fazer apenas um apanhado geral daquilo que eles consideram mais importante no assunto que tem que ver com terraplanismo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, então, conteúdos deles mesmos, complementares aos assuntos que eles tratam aqui apenas en passant, como se diz. Dino César Manzucci, professor de História e Língua Portuguesa, graduando em Física, trabalha com divulgação científica há 3 anos e administra a página Sky News Astronomia, que tem mais de 200 mil inscritos ou seguidores no Facebook. Ele é o criador do canal DinoCast. Stefan Milanes, fotógrafo cristão, amante da ciência, astrônomo amador, criador do canal Olho de Rapina. Reinaldo Chagas, ele é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, graduado em Segurança Pública e mestre na mesma área pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar de São Paulo. Graduado também em Direito, licenciado em Geografia, piloto de embarcações do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E por último, o meu amigo Eduardo Lutz, que é físico, mestre em Física pela Federal do Rio Grande do Sul, fez pesquisas na Universidade Friedrich Alexander, na Alemanha. No mestrado, ele concentrou suas pesquisas em astrofísica, trabalhou com desenvolvimento de softwares, tendo sido funcionário da Hewlett-Packard, entre outras empresas do ramo da informática. Como você pode perceber, é um time realmente bastante capacitado. Vários aqui estiveram envolvidos, inclusive, nessa questão aí do terraplanismo e estudando, se aprofundando mais na questão, abriram os olhos e perceberam que estavam num barco furado. Então, com vocês, os 5 amigos aqui que aceitaram me conceder essas entrevistas, e eu creio que esse material vai ser de muita utilidade para você que está estudando, querendo se aprofundar nesse tema. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Eduardo, do canal Sistemático aqui no YouTube. Quero agradecer aí ao Michelson Borges pelo convite, muito bacana estar participando de um vídeo aqui no seu canal, combatendo a desinformação, isso que é bacana. Então vamos lá. Quando e como você teve contato com a ideia de Terra plana? Em 2016, eu sempre, em toda a minha vida ali, desde quando eu tive contato com a internet, eu já flertava com conspirações. Gostava de conspirações. Depois a gente vai amadurecendo, mas já gostava. O homem não foi à lua, os Illuminatis, isso e aquilo, vão dominar o mundo. E também caí ali em 2016 na Terra plana. Só que com uns 2 meses eu fui excluído dos grupos, fui expulso dos grupos porque comecei a questionar. Pô, mas como dá certo isso? Como dá certo aquilo? Eles acharam que eu estava querendo derrubar a teoria naquela época e me expulsaram. Mas não tava não, tá? Prometo que não tava. A primeira vez que eu tomei conhecimento sobre a
teoria da Terra plana foi lá em julho de 2015, quando de fato o movimento começou no Brasil através das redes sociais. Tinha até uma página chamada A Terra é Plana, Astronomia Zetética. Então foi através dessa página que eu tomei ciência que haviam pessoas que acreditavam que a Terra seria plana. Eu fui um dos primeiros a combater a teoria da Terra plana no Brasil. Então meu conhecimento de causa é realmente muito vasto. E o meu trabalho começou lá em 2015 ainda, agosto de 2015, quando eu tomei ciência que de fato pessoas estavam levando esse assunto a sério e realmente acreditando na possibilidade de a Terra ser plana. Então eu ia nos comentários ali das publicações dessas páginas de Terra plana e tentava elucidar algumas questões relacionadas à astronomia, à geofísica, à física, à geologia, enfim, toda a cosmologia e, claro, apresentar as incongruências do modelo da Terra plana. O meu trabalho me trouxe uma certa visibilidade, eu passei a ser convidado a integrar bancadas de ciência, inclusive lives de ciência, em canais grandes, inclusive, para apresentar essas incongruências e mostrar que essa teoria de Terra plana é realmente, de fato, um absurdo. Fiz parte da administração de uma página chamada Detonando a Terra Plana, talvez o pessoal conheça essa página até hoje, criada pelo professor Fred Moura, que faz um trabalho incrível de combate à desinformação e a teorias de conspiração, e essa página existe até hoje, porém ela se chama agora Sky News Astronomia e conta com mais de 200 mil seguidores lá no Facebook. Mas o meu trabalho continua especialmente aqui no YouTube no combate à desinformação e a teorias de conspiração, especialmente a Terra plana. Meu primeiro contato com a Terra plana ocorreu no início de 2016. Eu vi com assombro em alguns canais terraplanistas e canais conspiracionistas a forma como eles corrompiam tanto a ciência quanto as escrituras sagradas. Eu não sou cientista, mas sou uma pessoa que ama e conhece profundamente alguns conceitos científicos, principalmente a astronomia amadora, e também sou uma pessoa que tem um conhecimento voltado para a teologia, e aquilo me causou um assombro em ver como era fácil enganar as pessoas, corrompendo a ciência, claro, para que justificasse as falhas existentes no modelo da Terra plana, principalmente as falhas que as pessoas imaginavam existir dentro de um conceito religioso e espiritual. Então a Terra plana corrompeu de tal forma as escrituras que aquilo mexeu comigo e eu acabei sim entrando para combater esta corrupção. Mas não é porque apenas as pessoas acreditam na Terra plana, mas porque elas passaram a ensinar desta forma corrupta e assim a enganar pessoas que são vítimas desse pessoal da Terra plana, desviando muitas vezes de um caminho do conhecimento científico e com certeza desviando, levando para longe de um caminho religioso e espiritual. Como eu tomei contato foi há aproximadamente 4 anos, quando um sobrinho meu disse para a mãe dele, minha cunhada, que não mais iria para a escola, pois aprendeu no YouTube que a Terra é plana e que os professores o enganavam. Bom, resolvido este problema, isso nos leva à segunda questão, que é porque eu resolvi criar conteúdo contra a Terra plana, basicamente para que outros jovens não caíssem neste engodo chamado Terra plana. Eu comecei na área de comentários, mas como eles eram bloqueados, né, eu acabei criando um canal para não ser mais censurado. Nos anos 90 eu encontrei um site. Para ajudar essas pessoas que são vítimas. A minha ideia é e sempre será desde o início ajudar essas pessoas que são vitimizadas pela Terra plana e outros. Sobre o terraplanismo, porque eu vi uma quantidade cada vez maior de pessoas sendo enganadas. As pessoas estão sendo enganadas por não conhecerem falácias, por terem um treinamento de raciocínio que ajuda elas a não distinguir entre a verdade e o erro. E além disso, faltam conhecimentos muito básicos de física do cotidiano, né? E geometria também. Então eu vi muitas pessoas sendo enganadas dessa forma, então eu resolvi escrever e fazer vídeos sobre o assunto para esclarecer. Você considera perigosas teorias conspiratórias como terraplanismo e a antivacinação? Por quê? Eu considero sim muito perigoso o terraplanismo, apesar de a gente fazer alguns vídeos tirando sarro, mas eu acho que se o terraplanismo chegar às secretarias, ao governo aí estadual, federal,
é muito provável que o desenvolvimento científico ou até mesmo da educação dê aquela travada. E você pode até estar falando, ah, mas é exagero, não chega lá não. Chega porque a gente consegue ver aí muitos influentes caindo nessa onda. Então, por mais que a gente não tenha no futuro o terraplanismo sendo divulgado nas escolas, mas que pode frear alguns projetos, eu acho que pode sim, tá? E pior, isso pode levar, o terraplanismo leva pessoas a acreditar nessas teorias como a antivacinação. E a antivacinação, a gente já sabe que está rolando. Muitas daquelas doenças que eram consideradas erradicadas parecem estar brotando, ou pelo menos a preocupação. Por quê? Porque alguns conspiradores, alguns conspiranoias aí estão caindo nesse conto e não estão vacinando seus familiares, seus filhos, né? Então é muito complicado sim, é algo que a gente precisa pelo menos ligar o sinal de alerta e sempre estar combatendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Mas o problema maior não é nem a questão da alienação intelectual e social, que de fato é um prejuízo, mas o prejuízo maior é o fato de a Terra plana estar intimamente associada com outras teorias de conspiração, essas sim realmente prejudiciais e perigosas, como a questão da antivacinação, né, conhecidos como os antivax, e os antissemitas, né, a prática do antissemitismo. Se você frequentar alguns canais terraplanistas, dar uma passadinha e observar na aba de comentários, e até mesmo nos próprios vídeos divulgados pelos terraplanistas, você percebe essa constante associação entre terra plana e antivacinação, né? A maioria dos terraplanistas são do movimento antivax, são contrários à vacinação e também praticam um constante antissemitismo. Não é raro você acessar um canal de terra plana, principalmente os menores, e você se deparar com lives, transmissões ao vivo, onde eles estão promovendo um verdadeiro ataque covarde a vertentes religiosas, como o catolicismo, o adventismo e o judaísmo. Isso é muito frequente, mas é aquilo que eu já mencionei, áreas de seita, né? Uma das características de uma seita é realmente a alienação religiosa também. Então, esses ataques coordenados a algumas vertentes religiosas é mais um fator que agrega à Terra plana essa característica de seita. Se você acreditar nesta tolice da Terra plana, você só vai prejudicar a si mesmo, você vai ser zoado, vão tirar sarro da tua cara, assim como se você acreditar que o homem não foi à Lua, ou que o 11 de setembro foi causado por hologramas. Porém, estas tolices, né, essas coisas insignificantes, podem levar a teorias mais complexas, como, por exemplo, a antivacinação, e aí sim, um caso de saúde pública e até um caso criminal. Toda conspiração é perigosa. Nenhuma conspiração ela é isenta de perigos. E uma das coisas que todas as conspirações que a gente conhece estão envolvidas é, por exemplo, com o antivacinismo. O antivacinismo é algo que coloca em risco a saúde pública, não apenas das pessoas que fazem parte deste círculo conspiracionista ou da família dessas pessoas, mas da sociedade em geral. Porque a gente sabe que existem pessoas que não podem tomar vacina por questão de saúde e também não podem se vacinar por questões do próprio organismo rejeitar a vacina. Então, coloca-se essas pessoas em risco também, pessoas que, na maioria dos casos, não têm nada a ver com essas conspirações. Então, todo tipo de conspiração é perigosa. Sim, considero perigosas essas teorias conspiratórias, especialmente no caso da antivacinação, porque vírus que já estavam controlados estão voltando a se alastrar. Pessoas estão morrendo por isso. Então, esse tipo de movimento acaba sendo assassino. Então é muito grave esse tipo de coisa. Quanto ao terraplanismo, ele treina a mente das pessoas para raciocinar com falácias. As pessoas são treinadas para aceitar falácias, para concordar com aquilo que elas já concordam e rejeitar o que elas não aceitam. Isso é uma armadilha intelectual, né? A pessoa aprende a ser desonesta intelectualmente. E isso acaba tendo consequências para outros setores da vida também. As pessoas não conseguem mais notar a diferença entre um argumento forte
e um argumento totalmente falacioso. Geralmente elas rejeitam o argumento forte, ficam com o falacioso, né? Então por isso que eu estou procurando esclarecer as pessoas sobre como conferir argumentos e como avaliar evidências. Que tipo de pessoa é especialmente vulnerável a esses conteúdos conspiratórios? O que se pode fazer para ajudá-la? Eu acho que pessoas religiosas, principalmente aquelas que deixaram as igrejas, as instituições e são consideradas aí desigrejadas, são extremamente vulneráveis a esse tipo de pessoa, a maldade desse tipo de pessoa. Eu acompanho de perto, então sei que 99% são os ditos desigrejados. O que fazer para ajudá-los? Primeiro, não combata a Terra plana se você não conhece Terra plana. Entenda o modelo, entenda o que eles pregam. Que se você tentar combater sem conhecer, a resposta deles vai acabar gerando uma maravilha na cabeça desse desigrejado. Ele vai falar, nossa, o grande cientista falou uma besteira dessa e já tem uma resposta aqui dos terraplanistas. Então olha, eles estão certos. Mas não, calma, entenda, sempre ataque o modelo, a ideia, né? Aí eles não vão conseguir contra-argumentar. O ser humano, por natureza, ele é curioso. O mistério, o desconhecido gera fascínio no ser humano. O indivíduo que ele é instruído, ele tende a fazer a sua busca por respostas, a sanar a sua curiosidade, sempre norteado pelo bom senso, pela prudência, pelo equilíbrio e pela razão. Já o ignorante, mas veja bem, não o ignorante no sentido pejorativo, o ignorante no sentido de ignorar, de desconhecer. Este indivíduo, ele também vai buscar sanar as suas curiosidades, a buscar as suas respostas, porém, ele já não possui o filtro que o indivíduo instruído tem. Então ele acaba absorvendo tanto conteúdo bom quanto conteúdo prejudicial. O conteúdo que é poluído com desinformação, o conteúdo que é poluído com teorias de conspiração, o conteúdo que é poluído com mentiras. Vocês entendem? Aí é o prejuízo maior, né? Pessoas com baixa escolarização e pessoas que têm uma visão paranoica da realidade, esses dois grupos de pessoas, ao meu ver, são os mais vulneráveis. Infelizmente, as pessoas mais sujeitas a acreditar nesta tolice são as pessoas de pouco estudo, pois você estudando, você acaba com toda esta lorota. E olha, qualquer aluno que aprenda todas as matérias do currículo do ensino médio tem condições de arrebentar com qualquer argumento terraplanista, mesmo que ele seja feito por doutores, pois eles são todos tolos. Não existe um argumento de terra plana sequer que passe por 15 minutos de pesquisa sem você destruir. E como o que devemos fazer, né, como evitar, infelizmente, é estudando, e nós fazemos aí esta batalha diária tentando mostrar conhecimento para as pessoas, conhecimento verdadeiro, para que elas fujam desta besteira e que elas não entrem nesta teoria de conspiração e acabem migrando para outras mais perigosas, como já falamos. A conspiração, ela é um veneno para a sociedade, ela é terrível e deve ser combatida assim. Eu sempre uso a seguinte frase: conspiração mata. Pessoas curiosas, mas que alimentam sua curiosidade de boatos da internet, são especialmente vulneráveis a teorias de conspiração. Elas treinam o pensamento para extrair muita informação de onde não existe. Com uns poucos fatos, ela deduz coisas absurdas. Para ajudar essas pessoas, creio que uma das maneiras é mostrar como a gente deve proceder para avaliar evidências e como a gente identifica falácias. Isso eu estou tentando fazer nos meus vídeos. Então, provavelmente existem outras maneiras também, mas essa que eu estou usando atualmente. O último questionamento aqui tem muito a ver com isso. Olha, cite 3 principais argumentos, em sua opinião, contra a Terra plana. Cruzeiro do Sul, equinócio e a montagem equatorial. Cruzeiro do Sul, uma pessoa na América do Sul e outra na Oceania conseguem ver a mesma constelação simultaneamente. Isso no modelo da Terra plana é impossível, porque para olhar o cruzeiro eu preciso estar
direcionado, né, aquele quadrante sul. E a pessoa lá na Oceania, que numa terra plana estaria no lado oposto, também precisa estar olhando para o lado sul. Então isso detona completamente uma terra plana. Equinócio são os 2 únicos dias no ano que o Sol, em seu movimento aparente, está ali se movimentando sobre a linha do Equador. Então, se você observar uma sombra do nascer ao pôr do Sol, a sombra vem em linha reta do leste, né, do oeste até o leste. A sombra, tá? Então, o Sol passa exatamente na linha do Equador, que é impossível fazer esse movimento reto de uma sombra na linha do Equador. Uma pessoa que mora em Macapá consegue ver isso tranquilamente nos equinócios. Montagem equatorial, simples também. Qualquer pessoa que tem um telescópio com uma montagem equatorial sabe que precisa regular, ali ajustar conforme as coordenadas geográficas, né? Para você conseguir observar os astros. E aí, aquele movimento que o telescópio vai fazer, ninguém consegue encaixar numa terra plana. Então, 3 argumentos simples que qualquer pessoa consegue ver, detona completamente uma terra plana. Cruzeiro do Sul, equinócio e a montagem equatorial. A cunha equatorial não funciona numa terra plana. Todos os dias o Sol inviabiliza o modelo da Terra plana. Toda vez que ele se põe no horizonte, ele está dizendo, olha, a Terra não é plana. Porque no modelo em que o Sol só afasta, você observar a supressão do disco solar atrás da linha do horizonte é uma clara evidência de que é impossível, naquele modelo em que só se afasta, ele descer abaixo da linha do horizonte. É realmente impossível. Para mim, a maior prova de que a Terra não é plana é observar o pôr do Sol todos os dias, tanto na cidade, quanto no campo, quanto no oceano. O comportamento do Sol é o mesmo. Ele não se afasta, ele se põe claramente atrás da linha do horizonte. Mas eu poderia citar algo talvez um pouco mais técnico, por exemplo, para quem é mais leigo, os pontos de giro celeste. Se você não sabe, se você for até o hemisfério norte, por exemplo, no Canadá, você vai observar que as estrelas e constelações giram no sentido anti-horário ao redor de um ponto central, no caso, a estrela polar. Porém, se você se deslocar ao sul, por exemplo, lá em Ushuaia, na Argentina, você vai perceber algo totalmente diferente. O giro das estrelas e das constelações é no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. E ao redor de outro ponto, agora é um ponto próximo à estrela Sigma Octantis, da constelação de Octante. Pois bem, num modelo em que você tem apenas um domo, né, a tampa da Terra, você teria apenas um ponto de giro celeste, que seria observado por todos na Terra de qualquer lugar. Todas as constelações e estrelas estariam orbitando ao redor ali da estrela central, no caso da Terra plana, Polaris. Porém, no mundo real, nós temos essa discrepância. O hemisfério norte, as constelações e estrelas giram em anti-horário, sentido anti-horário, ao redor da Polaris. Porém, no sul, caso nosso aqui, meu, pelo menos especificamente aqui de São Paulo, eu observo as estrelas girarem ao redor de outro ponto, no sentido horário, ao redor da estrela Sigma Octantis. Isso destrói, de todas as maneiras, qualquer possibilidade de haver um domo sobre uma Terra plana. Eu citaria, basicamente, olha, o pôr do Sol. O pôr do Sol destrói geometricamente o modelo de Terra plana. Num modelo de Terra plana, o Sol girando ali, pairando sobre a pizza por uma força magnética mágica que não existe, o Sol não iria se pôr nunca, e se ele se põe, e se põe todos os dias desde que o mundo é mundo, então a Terra não pode ser plana. Bom, geometricamente também, uma segunda maneira é você observar a Lua. Se a Terra fosse plana, da mesma maneira, ela nunca iria se pôr, e ainda mais, nós veríamos todas as faces da Lua. Não estou falando fases, estou falando faces. Nós vemos no mundo real apenas 59% da esfericidade da Lua. Numa Terra plana nós teríamos que ver
praticamente toda a Lua, apenas não veríamos ali a parte superior, a tampinha, veríamos mais de 95%, e isto não ocorre no mundo real. Uma terceira maneira de provar, vou aproveitar aí, né? Nem vou falar de Cruzeiro do Sul equinócio, eu vou aproveitar o furo do bispo, a carta na manga, e dizer que a existência de dois polos, né, celestes prova que a Terra não pode ser plana, já que no modelo da Terra plana só existe um polo celeste, que seria o polo norte celeste, né? Não existiria o polo sul celeste, e ele existe, a gente fotografa, a gente filma, então a Terra não pode ser plana. E parabéns, bispo, você nos ajudou a destruir o modelo da Terra plana com a sua time-lapse do polo sul celeste, que na verdade você achava que era o norte, né? Então é isso daí, pessoal. A Terra não é plana, sinto dizer. Eu acho difícil selecionar apenas 3 argumentos contra o terraplanismo, fatos incompatíveis com o terraplanismo, porque existem muitos. Mas eu vou mencionar 3 aqui, depois nos meus vídeos eu posso aprofundar esse assunto. Primeiro argumento: navios distantes que estão além da posição do horizonte, e existe uma fórmula para calcular a distância até o horizonte. Navios que estão além disso começam a desaparecer atrás da linha da água. E a gente consegue ver isso perfeitamente com binóculos, com lunetas, com telescópios. O navio está grande ainda, mas desaparecendo atrás da linha da água. E não existe maneira de explicar isso, se a gente for para a ponta do lápis ali, não existe maneira de explicar isso com refração, com efeito lente. Então não é só o efeito de que o navio fica pequenininho e sempre com um aumento suficiente a gente vai voltar a vê-lo. Não. Nós vemos primeiro o casco desaparecer, depois vai desaparecendo o mastro também, até que ele some completamente atrás do horizonte, enquanto a sua imagem ainda está grande para nós. Lá naquele texto que eu escrevi sobre terraplanismo, eu coloquei lá uma fórmula, deduzi uma fórmula de como calcular a distância até o horizonte. Terraplanistas normalmente esquecem de fazer isso, porque eles fazem um cálculozinho lá com o teorema de Pitágoras, supondo implicitamente que a pessoa está com os olhos no chão. Então a distância ao horizonte é 0 nesse caso. Então eles ficam tentando calcular quanto abaixo do horizonte está um objeto a 2 metros de distância ou a 10 quilômetros, mas na verdade quando a gente calcula em função da nossa altura a que distância está o horizonte, a gente verifica que até muitos quilômetros a gente tem que enxergar 100% dos objetos, eles não vão desaparecer atrás da linha da água, porque nós estamos acima do nível da água. Agora, depois disso sim, os objetos começam a desaparecer lá atrás da linha do horizonte, da linha da água. Então esse é um argumento. Outro ponto é, o Sol não varia de diâmetro aparente ao longo do dia. É fácil medir isso. A gente pode pegar uma cartolina, por exemplo, fazer um furinho, colocar um anteparo atrás, que pode ser uma folha de papel, a 1 metro de distância, aponta para o Sol esse sistema ao meio-dia, né, e verifica ali qual é o tamanho da imagem do Sol que se projeta no anteparo. Então, de tardezinha, a gente vai notar que o diâmetro aparente do Sol continua sendo o mesmo. O que significa isso? Geometricamente, significa que o Sol está muito, muito, muito longe comparado com as distâncias aqui na Terra. Se a gente fosse medir aquele experimento de Eratóstenes, em que havia um poço que recebia sol, luz do Sol no fundo, no seu fundo, né? Num dia específico do ano, e naquele mesmo dia havia um monumento em outra cidade, a 800 quilômetros de distância, esse experimento em si, em que o monumento tinha um certo ângulo da sombra, a gente consegue explicar tanto no terraplanismo quanto no modelo da Terra esférica. Agora, no modelo terraplanista, se a gente vai calcular a distância que está o Sol, nesse momento, a gente descobre que ele está a 6.300 quilômetros de altura. Agora, se nós medirmos um terceiro ponto e medirmos a sombra nesse terceiro ponto, nós conseguimos fazer a previsão usando o modelo terraplanista sobre quanto seria essa sombra. E esse resultado dá errado, dá muito errado. Já quando a gente leva em conta a Terra esférica, com o Sol muito longe, os resultados todos batem.
Então, com 2 pontos, a gente tem uma explicação terraplanista e uma não terraplanista. Com 3 pontos, a explicação terraplanista morre. Então, essa é uma evidência contra o terraplanismo. Mas, ao invés de usar um 3º ponto, a gente poderia simplesmente usar esse fato de que o diâmetro aparente do Sol não varia ao longo do dia. E isso mostra que o Sol está muito, muito longe comparado com o diâmetro da Terra. O 3º ponto é o fato de que existe pôr do Sol. Quando a gente usa as leis da refração, que qualquer um pode conferir comprando um kitzinho de refração e verificando ali que as formas realmente funcionam, a gente verifica que os objetos na atmosfera, ou vistos através da atmosfera, eles vão tender sempre a parecer mais altos do que estão realmente, não mais baixos. O que acontece então na Terra plana é que seria impossível o Sol desaparecer atrás do horizonte. Nós veríamos o Sol circulando no céu sem nunca se pôr. E mais, seria dia 24 horas por dia. Aí os terraplanistas dizem, não, mas o Sol não é como uma esfera, ele é um holofote. Ok, nesse caso, quando o Sol se afastasse de nós, nós veríamos ele na forma de uma elipse, a parte que nós conseguimos ver embaixo do holofote. À medida que ele se afastasse, essa imagem da elipse que a gente enxergaria, elipse brilhante ali, ela iria ficando cada vez mais fininha até desaparecer sem nunca chegar perto do horizonte. Outra coisa também, bom, existem muitos outros argumentos, né? Eu não vou entrar em todos eles. Eu quase que ia falando a mais, né? Mas depois em outros vídeos a gente complementa mais e mostra detalhes desses e de outros argumentos. Michelson, muito obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa, só chamar de novo. Obrigado também pela detonação aí, pela gana, né, de combater a desinformação na internet. Valeu, valeu! Valeu, Eduardo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram desse vídeo. Quero repetir o que eu disse lá no começo. Aqui na descrição do vídeo há muito material complementar. Eu vou deixar uma lista aqui de links para vídeos, conteúdos. Tem também aqui o link para o texto, né, o artigo que o Eduardo Lutz escreveu. 118 páginas, refutando ponto a ponto as principais premissas, né, do terraplanismo. Vale a pena você ler esse material, acessar esses conteúdos aqui na descrição. Se você quer realmente conhecer esse assunto, quer se aprofundar nisso, ou quer ajudar alguém que eventualmente esteja em confusão por causa de leituras ou de vídeos que assistiu na internet, aqui está um material muito bom para você. Eu quero dar um último recado aqui, muito especial a amigos cristãos e especificamente a irmãos adventistas do sétimo dia. Se tem uma coisa que no terraplanismo tem me deixado muito chateado, muito triste, é a distorção que esse pessoal faz da Bíblia Sagrada. Eles escolhem textos, os tiram do contexto. Inclusive o Eduardo Lutz gravou também um vídeo que está na playlist do meu canal com o nome dele, Eduardo Lutz. Ele gravou um vídeo sobre interpretação bíblica. Há pessoas sem conhecimento bíblico, pessoas ou então mal intencionadas, eu não sei, né? Talvez seja isso, distorcendo a Bíblia para fazer com que ela se encaixe nesse pensamento, nessas ideias terraplanistas, e com isso prestam um grande desserviço, tanto à ciência quanto à teologia. Isso é muito ruim. E para os adventistas, de modo muito específico, eu quero ler aqui 3 textos muito especiais da escritora Ellen White, que para nós adventistas é realmente uma escritora muito especial, alguém que deixou um legado literário muito profundo, muito importante, e ela falou também sobre essa questão do formato da Terra, inclusive sobre o heliocentrismo. Eu vou ler para você aqui 3 textos apenas, para que vocês, especialmente os adventistas, possam perceber qual era o pensamento dessa escritora, que para nós é tão importante, como eu disse, né? Lá no século XIX, ela que nunca estudou astronomia, ela que não era física, astrofísica, mas no entanto, lá naquele tempo já tinha uma visão muito clara daquilo que hoje alguns insistem em falar o contrário, disseminando aí o obscurantismo e o conspiracionismo, né? No livro Caminho a Cristo, página 44, ela disse o seguinte: no incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora
viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Veja, os textos originais delas estão em inglês. É muito fácil conferir, inclusive estão gratuitamente aí na internet, todos os livros que ela, todos os textos que ela escreveu. É muito fácil conferir no original as palavras que ela emprega aqui como globe e outras. O outro texto aqui que eu vou ler para você está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317, que diz: Deus fez o seu sábado para o mundo esférico, e quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo sol que governa o dia, em todos os países e regiões, é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol durante meses e em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Olha que interessante, aqui ela fala sobre aquele fenômeno do sol da meia-noite, o fato observável, né, de que em países lá no hemisfério norte, durante um tempo só há dia e no outro só há noite. Como que os guardadores do sábado naquela região fazem para que no período de escuridão possam guardar o sábado? Eles observam essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Eles observam o movimento do sol no céu, que faz ali esse movimento diferente, né, em que ele sobe, desce, e com esses registros, eles anotam ali esses horários. No inverno eles podem então guardar o sábado, acompanhando os registros feitos na época em que havia o sol aparente, como ela diz aqui nesse texto. E o último é o texto extraído do livro Exaltai-o, página 64, que diz assim: a mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. Portanto, segundo Ellen White, e claro, segundo todos os astrônomos e pesquisadores do mundo, do passado e de agora, a Terra gira em torno do Sol. Os planetas giram em torno do Sol, atraídos pela gravidade da nossa estrela mais próxima. Então, se você realmente se considera um cristão, um amante da ciência e um adventista, você tem que levar em conta o que a ciência diz, o que a Bíblia diz e o que a Ellen White também escreveu a respeito disso, em consonância com a verdadeira ciência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha despertado boas reflexões e que com ele você perceba que a Bíblia e a ciência estão sempre de mãos dadas, quando corretamente compreendidas, e que com isso você possa, ao estudar a natureza, o universo, o cosmos maravilhoso, e estudar também a revelação especial, a Bíblia Sagrada, você possa se maravilhar cada vez mais com aquilo que o Criador fez para nós, seres humanos. Um grande abraço e que você possa prosseguir em suas pesquisas, crescer no conhecimento, tanto da ciência quanto da revelação de Deus, e assim se aproximar cada vez mais do nosso grande Deus.